Mais um dia seguindo o nosso plano de leitura do livro e devocional Mulheres Enraizadas. Hoje estamos no dia 25, cujo tema é o processo de cura. Vamos ler juntas aqui. Como é feliz o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele fere, mas trata do ferido. Ele machuca, mas suas mãos também curam. Jó 5, 17 e 18. Situações mal resolvidas e feridas na alma podem bloquear sua vida e fazê-la andar em círculos, caso não sejam devidamente tratadas e solucionadas. Em outras palavras, uma paralisia se estabelece quando há feridas não tratadas. Antes de iniciar o processo de cura, no entanto, o primeiro passo é identificar a origem das dores. Portanto, hoje analisaremos 3 de suas possíveis causas. A origem de suas feridas pode ser você. Sim, podemos ser as causadoras das nossas dores através das escolhas que fazemos. Somos livres para fazê-las, mas não escapamos de suas consequências. Às vezes, escolhemos alimentar a nossa vontade e não a vontade de Deus, o que resulta em decisões erradas. E essa postura prejudicial pode ser gerada pela insensibilidade espiritual. Sempre pensei que os ferimentos causados pela lepra se deviam apenas à doença. Até que, certa vez, visitei um leprosário e aprendi que esses machucados estavam ligados à insensibilidade da pele provocada pela lepra. Os doentes se queimam, cortam-se e se ferem sem perceber, simplesmente porque perderam a sensibilidade. Da mesma forma, podemos padecer internamente em virtude de nossa insensibilidade espiritual, porque até mesmo o que ignoramos pode ter consequências. O caso de Josias ilustra bem esse princípio. Josias foi um rei temente a Deus. Depois que encontrou o livro da lei, que estava perdido no templo, percebeu o quanto o povo de Judá se afastara dos caminhos do Senhor. Então promoveu uma grande reforma. Tirou os ídolos do local sagrado e restaurou a religião judaica. O Senhor, no entanto, por meio de uma profetisa chamada Hulda, disse que castigaria o povo com as maldições previstas no próprio livro, apesar de eles não conhecerem seu conteúdo. Isso é indicado em 2 Crônicas 34, 24. Isso quer dizer que ele nos perdoa, mas nem sempre nos livra das consequências do que plantamos. Portanto, examine se suas raízes têm estado insensíveis à palavra de Deus e precisam de restauração. Às vezes, causamos machucados a nós mesmas quando nos envolvemos em lutas que não são nossas. Mais uma vez, Josias serve de exemplo aqui. Certa ocasião, o faraó Neco mobilizou seu exército e Josias resolveu marchar contra ele. O rei do Egito, porém, enviou um mensageiro dizendo-lhe por ordem de Deus, estava indo guerrear contra outra nação e que o rei de Judá seria destruído se interferisse. Entretanto, Josias não lhe deu ouvidos. Em vez disso, disfarçou-se de soldado e entrou na batalha. Resultado, Josias foi morto ao ser atingido por uma flecha. Essa história está em 2 Crônicas 35, dos versículos 20 ao 24. O mesmo homem que havia sido fundamental na restauração religiosa do povo de Israel acabou se envolvendo em uma batalha que não era dele, sem receber a aprovação de Deus para agir de forma isolada. Por isso, pereceu. Imagine, por exemplo, algumas situações. Há uma intriga entre membros de uma família que não é a sua, e você pensa que pode dar a sua opinião. Ou um desentendimento no trabalho que não lhe diz respeito, e de repente você faz uma avaliação sem ser solicitada ou realiza julgamentos desnecessários. A verdade é que você pode sair lesada se insistir em uma guerra que não é sua. Por outro lado, a origem das suas feridas pode ser causada também por outra pessoa. Provavelmente você já deve ter reparado no quanto podemos ferir e ser feridas por quem mais amamos, seja por palavras, atitudes ou pela falta de ambas.
Há também aqueles que nos atingem nos piores momentos e que parecem se alegrar em querer colocar o último prego no caixão. Quando Davi, humilhado, fugia de Absalão, que lhe havia tomado o trono, um parente de Saul chamado Simei acompanhou sua fuga, amaldiçoando e jogando-lhe pedras. Isso está em 2 Samuel 16, 5-8. Esse homem infiel surgiu no pior momento do grande rei de Israel e parecia se alegrar com aquela perseguição. As circunstâncias também podem ser a causa de suas feridas. O luto, a tragédia, os problemas financeiros, o distanciamento de certas pessoas, as mudanças repentinas, as enfermidades e tudo que não esteja sob o nosso controle podem gerar profundo sofrimento. Isso sem contar as tragédias mundiais e guerras entre nações, cujas consequências são desemprego, fome, valorização da moeda e um aumento do custo de vida. Todos os países têm sofrido ao redor do mundo por situações semelhantes. E Jesus foi muito claro a esse respeito ao dizer: neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Como diz João 16:33. A boa notícia é: existe cura para a sua ferida. O versículo de hoje nos ensina que o mesmo Deus que corrige é o Todo-Poderoso que cura. Aquele que permite a dor é também um médico que traz o alívio. Que contraponto! Mulher, a correção nas mãos do Senhor tem um propósito muito mais amplo do que somente da disciplina. Mais do que apenas nos endireitar, Ele deseja nos sarar de maneira integral, para que assim possamos exalar cura aos outros também. Um devocional bem profundo. Quero orar com você sobre esse tema, o processo de cura. E começo essa oração declarando esse versículo de Jó. Como é feliz o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele fere, mas trata do ferido. Ele machuca, mas suas mãos também curam. Senhor, diante dessa palavra e crendo que o Senhor, em mínimos detalhes, fala conosco, eu peço que no meu coração e no coração das minhas irmãs, o Senhor traga um zelo pela Tua palavra, um zelo pelo Teu tratamento, um zelo pelos processos aos quais o Senhor nos submete. Pedimos que o Senhor converta o nosso coração, que por acaso esteja pedregoso em um coração de carne, sensível às ações e às palavras do Senhor. Converta, Senhor, o nosso entendimento ao processo que o Senhor nos submete. Dobra, Senhor, a nossa envergadura. Nos ajuda a sair desse lugar de dura cerviz. Concede-nos, Senhor, entendimento para nos submetermos aos seus processos, sejam eles duros e muitas vezes difíceis, e a nossa perspectiva muitas vezes injustos. Anula, Senhor, pensamentos distorcidos em nossa mente a respeito dos processos que o Senhor tem colocado diante de nós. Nos ajuda a entender que o Senhor, como um Pai amoroso, também nos corrige. E que será menos difícil, menos pesado, se nós contribuirmos nos processos que o Senhor nos coloca. Converta, Pai, nosso coração aos desígnios do Teu. Guarda, Senhor, nosso coração no Teu. Converte, Senhor, a nossa alma aos Teus propósitos, Pai, e acalma o nosso ser. Acalma, Senhor, todo espírito pesado. Acalma, Senhor, toda alma pesada com pensamentos de ansiedade, injustiça. Em nome de Jesus, Senhor. Guarda o nosso coração da maldade que muitas vezes vem de dentro de nós mesmos, da nossa própria carne, da nossa própria natureza humana, Senhor. E através do poder do Espírito Santo, o Espírito Santo é poder para todo aquele que crê. E eu creio que através dele nós podemos viver com um espírito manso, um espírito de servo, um espírito rendido ao Senhor e a cada processo que o Senhor propõe a nós, Pai.
nos ajuda a ter esse espírito rendido, manso e humilde integralmente nesse dia. Em nome de Jesus oramos assim e cremos. Amém.